Senhor presidente, vereadores presentes, público, funcionários dessa casa, imprensa. Senhor presidente, eu vou aproveitar desse espaço no grande expediente para fazer menção aqui a essa questão que vem sendo objeto de debates na sociedade já há alguns dias, algumas semanas, em relação ao decreto do excelentíssimo senhor prefeito, doutor Aloysio, o decreto que antes era o decreto 89, e agora, depois de alguns dias, já veio o decreto 93, substituindo o decreto 89, mas onde a diferença entre eles é que o 89, ele antes produzia efeitos somente na área educacional, e a mudança que ele fez foi só levar todos aqueles efeitos para todo o conjunto dos servidores do município de Macaé. É exatamente esse decreto que foi objeto de críticas e de manifestações hoje aqui na assistência pelo sindicato. E, senhor presidente, e eu faço aqui um pedido de reflexão a essa casa, não só no que diz respeito ao decreto, ao objeto, à discussão material do que esse decreto propõe. Mas eu proponho uma discussão mais aprofundada acerca da Câmara não abrir mão dos papéis e dos poderes conferidos a ela pela Constituição Federal. Nós temos aqui como uma das grandes missões dessa casa fiscalizar o Poder Executivo. A gente vive num sistema político-administrativo no nosso país, onde o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras de vereadores, elas funcionam num sistema de freio e contrapeso com os atos do Poder Executivo. Essa casa aqui é a casa que impõe limites, é a casa que fiscaliza quando esse Poder Executivo ultrapassa a linha limite de até onde ele pode ir. E essa casa, quando discute, e quando irá continuar discutindo o decreto 93, ela, antes de adentrar no mérito, ela tem uma questão a deliberar, que é a legalidade do projeto por mim apresentado, que é um projeto de decreto legislativo que vem sustar efeitos de um parágrafo do artigo 8º, que é exatamente o dispositivo legal do decreto do prefeito, onde ele ultrapassa os poderes a eles constituídos. Porque a legislação é muito clara. Decreto serve somente para ele regulamentar uma lei existente. Para ele criar novas obrigações, novas punições, só se for por lei específica, com essa casa votando. Não pode ser por decreto. E esse parágrafo 1º do artigo 8º, ele ultrapassa esse poder quando ele, de uma forma que não é dita e não é aparada em nenhum outro dispositivo legal, no PCCV, para os professores ou em qualquer outro, ele diz que se houver uma falta injustificada, toda a gratificação do mês será cortada. Então, essa discussão, o instrumento legal que deveria vir a essa casa era o projeto de lei. Ele não pode editar isso, não pode publicar isso por decreto. Então, antes da questão material, existe uma questão legal. E para todo abuso do Poder Executivo, o Poder Legislativo, para cada ato desse, vereador Boca, tem um remédio. E nesses casos, onde através do decreto ele avança o sinal e faz mais do que a lei permite, é o decreto legislativo que essa casa tem como instrumento para exercer o controle. Então essa casa, ela tem que se debruçar na legislação, na Constituição Federal, no seu artigo 49, inciso 5º, que diz: é da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 5º, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
Está claro na Constituição. Aí pode vir um outro falar, Igor, é Congresso Nacional. Mas aí nós temos o princípio da simetria constitucional. É assim que funciona o nosso modelo jurídico administrativo. Nós temos decisões do Supremo Tribunal Federal. Decisões do Supremo Tribunal Federal através do ministro Celso de Mello, que diz de maneira clara que o abuso de poder regulamentar, especialmente o abuso de poder regulamentar, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza até mesmo, tal a gravidade desse comportamento governamental, o exercício pelo Congresso Nacional da competência extraordinária que lhe confere o artigo 49, inciso 5 da Constituição da República e que lhe permite sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder de regulamentar. E aqui ele fala especificamente após do decreto legislativo. E que está inserido dentro do projeto. Ou seja, hoje foi tentado aqui, demoramos a começar a sessão porque estávamos tentando produzir acordo, na tentativa de quebrarmos os prazos regimentais para que a matéria viesse logo a casa. É totalmente compreensível o fato de não ter havido acordo e os prazos regimentais serem respeitados. Teremos aí, contados da leitura de ontem, 3 dias agora, onde as emendas estão permitidas, e depois a comissão para terminar o seu parecer, para a gente votar na semana que vem. Mas que fique aqui esse apelo, para que o Poder Legislativo de Macaé, que já sofre com tantas limitações, pelo fato da gente já ter limitações impostas a gente legalmente, que a gente tem que dificuldade de legislar, aquilo não pode, aquilo não vai, aquilo ali não é permitido, que a gente não jogue no lixo aquilo que nos foi dado quanto poder, que a gente não diminua o nosso poder e a nossa importância nesse processo, que a gente faça o que a Constituição exige que a gente faça, o que a população espere que a gente faça, vereador Mirinho, que é colocar limites quando esse executivo extrapola. Para encerrar, eu vou centrar meu discurso foi centrado na questão legal. E que aí, vencido essa etapa, a gente traga esse projeto para casa e discuta a questão do material, que também é preocupante. Porque o que o CEP está dizendo é exatamente o seguinte: não há proporcionalidade. Uma falta injustificada tirar a gratificação do mês inteiro. E por trás disso ainda tem uma outra discussão, que é aí através do requerimento que pede que se regulamente o direito de greve, para que se evite também isso, que paralisações e greves estão sendo consideradas faltas justificadas. Ou seja, prejudica o direito da população, dos servidores, do conjunto de servidores do município de Macaé, se mobilizarem, protestarem, com medo de perderem uma gratificação no mês inteiro. Ou seja, mas aí já é uma questão política, de quem acha correto e de quem não acha. Por trás tem toda uma questão também jurídica, mas é num segundo momento. Num primeiro momento, um apelo que a Câmara não jogue no lixo um instrumento fundamental que ela tem para conter os avanços e os abusos do Poder Executivo. E que quem assim decida fazer, que venha então, que me mostre o que ninguém acha, que é embasamento jurídico. Porque essa discussão é jurídica, tem decisões do STF, é Constituição Federal, e que assim faça. Porque a Câmara precisa se impor e fazer o que a população e o conjunto de servidores espera que ela faça. Muito obrigado, senhor presidente.